Queridos amigos da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, que a paz de Deus nos envolva a todos, nos trazendo muita saúde, muita esperança e muito amor aos nossos corações. Hoje gostaríamos de abordar um tema muito importante, a questão das emoções e como elas interagem na nossa própria vida. Como base, nós vamos pegar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a si mesmo, na lei de amor. Esse capítulo também está muito fortemente ligado com a série, baseado na série psicológica da Joana de Ângeles, Na Mansão do Caminho, um trabalho executado por dois psicólogos, a Íris e o Cláudio Sinotti. Vocês podem encontrar uma ampla conjunto de palestras que vai elucidar com muito mais detalhes toda essa abordagem. No capítulo do Evangelho, ele começa assim: o amor resume a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Nessa simples abordagem, já temos vasto conteúdo para o nosso aprendizado. Então ele nos traz que no início, na origem, nós temos instintos. Os instintos nos levam às sensações, que nos trazem as emoções. E à medida que nós trabalhamos a emoção com a nossa razão, nós vamos tendo sentimentos que vão se consolidando no nosso interior, e esses sentimentos vão se elevando, chegando ao auge de toda essa cadeia de aprendizados, que é o próprio amor. Vemos que, na verdade, as emoções são partes dos mecanismos biorreguladores com os quais nascemos, todos nós, visando a nossa própria sobrevivência. Graças aos instintos, nós sobrevivemos na cadeia evolutiva do universo. Nós não teríamos sobrevivido se não fossem as reações ultra rápidas que os instintos nos proporcionam, nos livrando do perigo, nos fazendo ir em busca do alimento, da água, da sobrevivência nesse próprio mundo. Imagina se cada momento nós fôssemos refletir: estou vendo uma cobra, será que fujo? Será que eu pego? Não. O instinto já nos provoca a nos afastarmos de imediato, nos livra do perigo naqueles momentos. E claro que são reações muito mais rápidas que preservam a nossa vida dentro de nós. Mas então, para que servem as emoções? Os livros, os pensadores nos dizem que todas as emoções são, em essência, impulsos para agir. Planos instantâneos para lidar com a vida. São impulsos, são essências, planos instantâneos para lidar com a vida. Então nós vemos, na maioria das vezes, todos nós temos, inclusive percebemos em até certos animais essas reações de alegria, de tristeza, de medo, de raiva, de afeto. Mas o que nós devemos fazer? Nós deveríamos negar esses sentimentos ou nós deveríamos nos deixar dominar por esses sentimentos, por essas emoções que são tão fortes dentro de nós? E muitas vezes nós vamos ver, quando nós dissemos assim, que eu estava tão fora de mim quando eu fiz isso, e tive essas reações muito fora de mim, me desculpe, eu estava completamente fora de mim. Se nós analisarmos melhor, nós não estávamos fora de nós. Nós estamos tão dentro de nós, tão imbuídos, tão encharcados das nossas emoções, que nós reagimos com o conteúdo exatamente do nosso interior. E nos deixamos dominar completamente por as emoções e tivemos essas reações explosivas dentro da nossa própria realidade. O caso contrário seria se nós fôssemos lembrar da série de Jornada nas Estrelas com o Dr. Spock. Na verdade, essa série mostra que o Dr. Spock havia superado as emoções. Seria isso um estado superior de desenvolvimento, não sentir emoções? E a grande frase que ele coloca sempre ao final seria: vida longa e próspera. Mas será que faz sentido uma vida longa e próspera sem sentir emoções, sem viver a vida, sem ter as sensações dentro de nós, sem percebermos e nos envolvermos com a realidade? Será que isso é o sentido da vida? Negar as emoções ou nos deixar envolver completamente por elas?
nós vamos perceber que nenhum nem outro, mas sim perceber o que as emoções querem nos dizer. E entendendo essas informações que são instintivas, que são originárias, que estão presentes em todos nós, o que eu vou fazer com essas reações? Não existem emoções inadequadas, mas manifestações inadequadas das nossas emoções. Não existe problema de reconhecer suas emoções e aceitá-las inclusivamente. Aprender a lidar com as circunstâncias emocionais. Respirar para dar o tempo do neocórtex racionalizar a estrutura das emoções. O grande psiquiatra Jung nos diz várias colocações a respeito das emoções. Ele começa a nos dizer assim: emoção é a fonte principal de toda tomada de consciência. Para tomarmos consciência, nós necessitamos das emoções. Não há transformação de escuridão em luz, nem de inércia em movimento sem a emoção. Tamanha a importância da emoção nas nossas vidas. Continua dizendo: não resta dúvida de que um choque de natureza emocional é muitas vezes necessário para que as pessoas acordem. Ele escreveu isso no livro O Homem e os Seus Símbolos. Mas ainda ele diz: a experiência emocional é composta pelos significados pessoais, emocionais e sentimentais aprendidos dos fatos da vida, que são diferentes para cada um de nós. Mesmo quando nós falamos de emoção, de alegria, de medo, de amor, elas são únicas, individuais, conforme o histórico que nós fomos acumulando ao longo das nossas existências, conforme o sentido que nós damos para essas palavras, para esses instintos, para essas sensações, e vamos transformando as emoções pela razão em sentimentos e vamos chegando ao amor, que é único, inigualável em cada um de nós. Quando reprimimos os conteúdos inconscientes da mente, eles podem irromper, podem surgir de maneira destrutiva sob a forma de emoções perturbadoras e negativas. Então, à medida que nós vamos negando as nossas emoções e vamos reprimindo-os, em determinado momento elas podem irromper, elas podem explodir, nos dominando, e eu vou não conseguir mais fazer o equilíbrio entre a razão e a emoção. É claro que as emoções elas têm funções básicas dentro de nós. A primeira de todas elas é uma função biológica, uma reação específica às situações: fugir, lutar ou paralisar. Quantas vezes nós vemos isso até nos animais frente ao perigo? Paralisam, resolvem nos atacar ou fugir. E nós temos instintivamente essas mesmas reações também dentro de nós. A segunda função básica dela é fazer uma regulação do estado interno do nosso organismo. Está preparado à reação que nós vamos assumir. Ela regula o fluxo sanguíneo, o batimento cardíaco, a pressão arterial, ela nos dá condições interiores de reagir fisicamente frente àquele perigo, frente às sensações, às emoções que a vida nos traz. Existe uma grande teoria que surgiu fortemente nos anos de 1970 com o neurocientista Paul MacLean. Ele dizia que nós temos 3 tipos de cérebro. O primeiro dele, o cérebro reptiliano. É conhecido como cérebro instintivo. Tem como característica a sobrevivência e é responsável pelas sensações primárias, como fome, sede, entre outras. Cérebro reptiliano, como até nos répteis, como tantos outros animais. Nós temos mais uma camada, chamada o cérebro límbico, também conhecido como cérebro emocional. É um conjunto de estruturas localizada no cérebro de mamíferos e é responsável por todas as respostas emocionais. Todos os mamíferos, em maior ou menor grau, também respondem a essas emoções dentro das suas ações, das suas atitudes, dos seus próprios comportamentos. Mas nós teríamos ainda uma terceira camada que ficou conquistada no ser humano, que é o cérebro neocórtex. O cérebro racional é o que diferencia o homem primata
dos demais animais. Segundo Paul MacLean, é apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato e tem a capacidade de gerar invenções. É a conquista da própria consciência. Essa evolução fora se dando aos milhares de anos e nós fomos conquistando capacidades adicionais dentro do nosso próprio desenvolvimento da humanidade. Uma grande pergunta que se coloca é: quantas emoções nós temos? Alguns estudos referem basicamente às 5 emoções primárias: a raiva, que regula o ataque, a defesa, a revolta, a decepção, o ciúme, o medo, que nos ensina limites e desenvolve capacidades. O medo é fundamental. Ele nos fez desenvolver a própria casa para a nossa proteção, desenvolver roupas, desenvolver armazenagem de alimentos, desenvolver a refrigeração para conservar alimentos. Eles nos instigam o nosso interior a criar novas soluções para aquelas coisas que os perigos da vida nos trazem. Então o medo não é mau um sentimento, ele nos desperta reações, ações importantes para o nosso aprendizado. A tristeza, por exemplo, também promove reflexões, relaciona perdas, faz a ligação à nossa condição de vida naquele momento e nos faz tomar novas atitudes, mudanças para a nossa própria realidade. A alegria, ela nos traz o prazer com a vida, ela nos dá força para viver, nos entusiasma a novos limites, nos entusiasma e nos encoraja a mudar comportamentos, a buscar a repartir essas alegrias com outras pessoas. E o afeto também, sem dúvida nenhuma, nas relações amorosas e fraternas. Seriam só essas 5 emoções? Não. Outros estudos nos reportam até 27 emoções, como admiração, como adoração, apreciação, ansiedade, temor, tédio, calma, confusão, desejos, nojo, inveja, alegria e vão outras tantas aí. O grande ponto que se coloca nisso é: qual o nosso estado emocional atual? O que nós estamos sentindo? Estamos desconectados e não conseguimos nem analisar os nossos sentimentos? Às vezes nós vamos sobrevivendo e nem sequer sabemos diferenciar as emoções que nós estamos sentindo. Às vezes até negamos as nossas emoções e tomamos remédios para embotar essas realidades. Mas como é que está o meu estado emocional? Eu estou embotado? Eu estou exaltado? Eu estou indiferente? Eu estou apaixonado? Ou estou sob estímulos enobrecedores? São funções tão básicas das emoções que nós não podemos desprezá-las. Nós temos que usá-las, entendê-las, senti-las e tomarmos as devidas reações na nossa existência. Nos diz muitas vezes os filósofos. Por exemplo, Jung nos coloca assim: o propósito da vida é o processo de individuação, nos tornarmos únicos, nos entendermos, nos reunirmos o conteúdo das nossas existências e nos tornarmos um ser único, integrado, capaz de reagir cada vez melhor frente aos desafios que a vida nos traz. Nietzsche, o outro filósofo materialista, nos diz assim: torna-te quem tu és. Ou seja, somos seres individuais e deveríamos assumir a nossa própria base, a nossa própria origem e sermos quem nós somos na própria essência. O Espiritismo vai nos dizer para nos tornarmos seres plenos da nossa capacidade e nos desenvolver ao limite das nossas excelências e desenvolver o amor e tantas outras virtudes dentro de nós. Mas o grande ponto que se coloca a maioria das vezes: o que é que a vida quer de mim? Qual a resposta que eu dou frente às emoções que estão sendo movimentadas dentro de nós? E um ponto importante para nós entendermos isso é que quando nós experimentamos continuamente as mesmas emoções e não elaboramos algo sobre elas, então nós estamos presos no mesmo padrão de estímulos e resposta. As emoções devem ser desenvolvidas, elas devem ser sentidas, elas devem ser racionalizadas e eu devo escolher qual é a resposta, qual é o acúmulo de trabalhos emocionais que eu vou colocando sobre as camadas no meu inconsciente, no meu entendimento da própria vida.
Existe um poema da Portia Nelson, uma cantora e artista americana, que fez parte até do filme Noviça Rebelde, representando o papel da Madre Superior. Na sua bibliografia, ela reporta um poema que vale a pena a gente ler e se dedicar a pensar um pouquinho. Ela coloca assim: capítulo 1. Estou andando pela rua. Tem um buraco grande na calçada, eu caio nele. Eu estou perdida. Não tenho esperanças, não é minha culpa. Demora uma eternidade para encontrar a saída. Capítulo 2. Estou andando na mesma rua. Tem um buraco grande na calçada. Eu finjo que não o vejo. Eu caio nele de novo. Não acredito que estou no mesmo lugar, mas não é a minha culpa. De novo demoro um tempão para encontrar a saída. Capítulo 3. Estou andando na mesma rua. Tem um buraco grande na calçada. Eu o vejo lá. Eu ainda caio nele. É um hábito. Mas meus olhos estão abertos. Eu sei onde eu estou. É minha culpa. Eu saio imediatamente. Capítulo 4. Estou andando na mesma rua. Tem um buraco grande na calçada. Eu contorno o buraco. Capítulo 5. Eu escolho andar por uma rua diferente. Isso nos mostra tantas e tantas vezes as emoções nos levando, às vezes, nos mesmos vícios. Eu sei que eu sou frágil frente àquela realidade e eu olho para aquele problema e caio de novo no problema. Caio nas mesmas tentações, discussões com pessoas que eu sei que eu tenho dificuldade. Quando eu vejo, sou tomado pelas minhas emoções e entro de novo nas mesmas discussões, caio no mesmo buraco, reconheço a minha culpa, mas não consigo me livrar desse comportamento. Nas questões de mau humor, quando eu repito comportamentos ao longo do dia inteiro, em comportamentos agressivos, em situações das mais diversas, somos pegos pelas nossas fragilidades e, mesmo estando conscientes, caio de novo nas mesmas ciladas. Importante nós percebermos que nós não somos vítimas de nada na vida, e sim responsáveis pelas nossas escolhas, as boas escolhas e as escolhas não tão boas. Quando eu faço bem, sou eu que faço bem. Quando eu não agir corretamente, também sou eu. Se eu tirasse isso, cadê o mérito das nossas boas ações? Nós sempre teremos a nossa responsabilidade, e tão logo eu me der conta disso, melhor para o nosso aprendizado, para o nosso próprio crescimento. A Joana de Ângeles nos diz assim: é lento o curso de mudança da faixa grosseira do imediatismo para as sutilezas da emoção dignificada. Ela mesmo reconhece que a trajetória humana é feita de experiências em experiências, boas e não tão boas, que nós vamos acumulando e redescobrindo a nossa própria realidade, transformando o nosso interior. Existe um grande escritor que escreveu o livro Inteligência Emocional, Daniel Goleman, e ele coloca uma frase, um texto muito importante para nós. Ele coloca assim: não se deve lutar contra as emoções, mesmo aquelas denominadas prejudiciais, cabendo antes o esforço para controlar ocorrências danosas para si ou para os outros. A capacidade de controlar os impulsos é a base da força de vontade e do caráter. Ou seja, existe algo a ser feito com o impulso das nossas emoções, uma tomada de decisão. Mas eu devo perceber as minhas emoções e eu devo conseguir agir com esse processo, fazer boas resoluções. Negar as emoções pode nos reprimir e levar a explosões intempestivas dentro de nós. Reconhecer, perceber e cada vez ir dando melhor direcionamento às nossas reações, vai consolidando comportamentos saudáveis, equilibrados dentro da nossa própria vida. Devemos fazer, maioria das vezes, uma releitura do nosso consciente, do estado emocional que nós estamos, e percebermos o que eu vou fazer com isso, qual é o melhor procedimento que eu devo adotar na nossa própria vida. Vamos analisar agora basicamente duas emoções, a emoção raiva e a emoção medo. Começando um pouco sobre a emoção raiva, de imediato a gente se lembra do incrível Hulk, que se deixava tomar pelas emoções, ficava com uma raiva tão grande que ficava verde e destruía e arrebentava todas essas próprias realidades.
E isso, na verdade, exemplifica o vigor incontrolável das emoções. Ela aciona a nossa história, a história do meu passado, o que aconteceu comigo. A reação vem modelada pelas reações passadas da nossa própria história. E eu me deixo tomar por aquelas emoções, como no filme do Incrível Hulk, e parece que isso é o saudável a fazer. Eu devo dar explosão às minhas emoções. Mas esse não é o melhor comportamento. A raiva é uma contrariedade. E todos nós temos contrariedades. É natural ao ser humano. Mas o que vamos fazer a partir da emoção? Como vamos armazenar no inconsciente essas emoções? Vão aflorar na forma violenta, pelo seu conteúdo perturbador não resolvido, ou eu vou dar uma nova posição nesse sentido? Aristóteles, lá no passado, já dizia: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. A raiva, sem dúvida nenhuma, nos envolve, ela nos trabalha, mas ela reporta ao que nos faz sentir essa raiva. O que costuma fazer isso? É uma humilhação? É uma falta de respeito? É quando eu estou com fome? É quando eu percebo a injustiça? Quais são as emoções que estão vinculadas quando desperta a raiva dentro de mim? E há uma variedade de sentimentos que a raiva esconde no seu bojo. O mau humor é uma raiva passiva. A exasperação é uma raiva que perdeu o limite. Ela foi provocada ao excesso. A vingança, muitas vezes uma ação furiosa, após um período de reflexão, e que muitas vezes eu reajo com uma maior intensidade do fato que me provocou. Mas a Joana de Ângeles coloca muito boas apresentações a respeito desse processo. Ela diz assim: ter raiva é sintoma de ser sensível. E bem canalizá-la até a sua diluição é característica do ser humano lúcido e saudável. Ou seja, todos nós passamos pelo sentimento, pela emoção da raiva. Mas saber dissolvê-la, sabê-la interpretá-la de maneira correta, faz parte da característica do ser humano lúcido e saudável. A raiva, sem passar pelo discernimento e a vontade, geralmente se transformam em culpa. Eu dou vazão e eu me transformo depois os meus sentimentos em culpa, porque eu exagerei, porque eu pisei na bola nessa realidade. A raiva instala-se com facilidade nas pessoas, ela nos explica, que perderam a autoestima, que muitas vezes se comprazem no cuidado pela própria imagem e que não dão valor a si mesma. Ou seja, se atacam a minha imagem, isso me irrita, isso me detona, porque eu não cultivo a certeza de quem eu sou. E se machucam a minha imagem, acabam comigo dentro desse processo. Existe um outro pensador, o Arun Gandhi, filho do próprio Gandhi, que escreveu um livro chamado A Virtude da Raiva. E ele usa as seguintes palavras: use a sua raiva para o bem. Ela nos dá energia para seguir à frente e chegar a um lugar melhor. Ou seja, transformá-la ela numa virtude, numa força que nos move a conquistar aquelas coisas corretas e adequadas para a nossa própria vida. Vocês muitas vezes já devem ter ouvido alguém dizer assim: eu quero dizer umas verdades, mas nunca ouvimos alguém dizer que está querendo ouvir algumas verdades. E é natural isso dentro do ser humano. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que muitas vezes nós ficamos chateados, incomodados com algumas pessoas. E eu nunca falei sobre isso. E eu tenho, de repente, umas explosões extemporâneas e perco a paciência e ataco muitas vezes agressivamente aquela pessoa. O segredo para esse processo, muitas vezes, não é dizer o que a outra pessoa fez de mal contra mim, mas mostrar a ela como eu me sinto quando frente a essas situações que me provocam muitas vezes a baixa autoestima, provocam a raiva, como eu estou me sentindo. E a pessoa não vai se defender, ela vai dizer: puxa, me desculpe, eu não sabia que isso te provocava essas emoções, eu vou tentar me controlar. Ou seja, muitos dos problemas
de emoções, eu vou guardando e tem uma explosão e vira uma briga bastante difícil de resolver. A Joana nos ensina mais uma vez ainda no livro Autodescobrimento. Ninguém deve envergonhar-se ou conflitar-se por ser vítima da raiva, fenômeno perfeitamente normal. O que deve evitar são o escamoteamento da raiva, pela dissimulação, mantendo-a intacta, mantendo a raiva dentro de nós. O desdobramento dos seus prejuízos, pelo remoer do fator que a gerou, a autocompaixão que muitas vezes nos desperta, por sentir-se injustiçado, o desejo de revide, querendo que aquela pessoa venha sofrer, são sentimentos desarmonizados que nós devemos combater. Ou seja, eu devo conversar com meus sentimentos e dar um novo redirecionamento, entendendo, percebendo os sentimentos que estão nos visitando naquele momento e dando um novo trato a essa realidade. Vamos analisar uma outra emoção muito forte nos nossos dias, é a emoção do medo, que muitas vezes pode gerar angústia, pode ir ao pânico e pode nos levar até a própria depressão. O medo, nos explicam os psicólogos, é uma emoção intensa, provocada por uma ameaça real ou imaginária, que funciona como um sinal de alarme psíquico e fisiológico e que provoca reações, como uma sensação de tensão desagradável, um forte impulso de fugir, uma paralisia, uma contração muscular, uma taquicardia irresistível, uma diminuição do ritmo respiratório. Conforme nós vamos processando essas reações, nós vamos criando reações no nosso próprio organismo de acordo com o histórico, com o acumular das emoções e do destino que nós vamos dando a essas emoções. O medo é o nome que damos à nossa incerteza, à nossa ignorância da ameaça que está nos afligindo e do que nós vamos fazer com essa realidade. Decorrente de fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando para a violência irracional e amargurando em profundos abismos de depressão, segundo a própria Joana nos alerta nesse processo. Existe uma outra psiquiatra muito famosa, a Elizabeth Ross, que escreveu um livro chamado Os Segredos da Vida. Ela trabalha muito com situações terminais e ela escreveu assim sobre essa questão do medo. O nosso medo não evita a morte, ela impede a vida. Nós não temos consciência disso, mas a nossa principal ocupação na vida é lidar com o medo e os seus efeitos. E Emmanuel escreve maravilhosamente em um determinado momento através da psicografia do Chico. Ele diz assim: na vida temos medo da morte, na morte temos medo da vida. Ou seja, essas emoções nos acompanham durante toda a existência. Na vida eu tenho medo de morrer. E quando eu estou no plano espiritual, eu tenho medo da vida porque eu não sei como eu vou reagir. E lidar com o medo, trabalhar as emoções, dar o devido significado é fundamental. Um pensador, filósofo e escritor francês também colocou, Michel Montaigne. Ele diz assim: a minha vida foi cheia de terríveis infortúnios, a maioria dos quais nunca aconteceu. E quantas vezes nós sofremos por coisas imaginárias, o medo imaginário, que nós só percebemos através das emoções que nós vamos acumulando, das reações, e criamos terrores, criamos situações terríveis para a nossa vida e que a maioria das vezes nunca acontecem. Por causa do medo, abrimos mão da nossa liberdade, nos ensina Bauman, dizendo que às vezes eu estou numa situação extremamente difícil, mas eu tenho medo do que possa vir a acontecer e não consigo nem sequer sair daquela situação difícil que eu estou vivendo, com medo de uma situação pior ainda. Então, ao analisar as emoções, conviver com elas e dar destino faz parte da nossa evolução. E não podemos abandonar, como no filme Jornada nas Estrelas, negar as emoções, nem podemos nos deixar dominar como o Hulk nas emoções. Nós devemos perceber
e entender o que a vida está necessitando de resposta frente a essa percepção que eu estou tendo da vida neste momento. As emoções nos protegem, elas nos advertem, elas salientam coisas que nós devemos fazer, impulsos para agir, mas dar o devido significado faz parte da nossa própria evolução. A Joana de Ângeles tem uma colocação bem interessante a respeito dessa questão da inteligência emocional. Ela nos diz que a inteligência emocional é a inteligência que faculta a percepção e a compreensão dos sentimentos próprios, bem como das demais pessoas. Eles nos ligam a entender a realidade e as dificuldades que as outras pessoas vivem. Mas o grande e importante ponto nessa questão é se nós conhecemos as nossas emoções, se nós sabemos lidar com elas quando elas afloram. Aprofundar o olhar sobre as nossas emoções é importante e é a chamada. O intelecto não pode dar o melhor de si mesmo, por mais inteligente que uma pessoa seja, se não utilizar adequadamente a inteligência emocional. O ponto é, número 1, não brigue com as suas emoções. O medo adverte, a raiva mostra que algo nos feriu, a tristeza que algo não está bem, a alegria que algo bom nos aconteceu, todas elas têm uma mensagem. Respire, reflita, antes de tomar impulsos destrutivos e reações negativas na nossa própria vida. É importante que nós fiquemos atentos à mensagem que a emoção traz. É algo que eu já vivi no passado, que eu estou acumulando emoções? Existe uma realidade objetiva ou é uma criação dos meus medos que estão projetando na vida algo que nem sequer vai acontecer? Ou como Michel Montaigne diz, são coisas terríveis e infortúnios que na maioria das vezes jamais vão acontecer. Qual a melhor opção que pode ser feita? Conhecer os nossos padrões emocionais para evitar que nós venhamos a cair no buraco. Não permita que as emoções façam moradas sem o seu entendimento. Nós precisamos da capacidade de avaliar intelectualmente como emocionalmente, continuamente as nossas emoções. O coração e a razão trabalhando juntos pelo nosso próprio progresso. O que é que nos faz paralisar? O que é que me deixa indignado? O que é que me deixa triste? Conhecer a minha essência, conhecermos a nós mesmos e sabermos o que vamos fazer. As emoções, como nós dissemos, são sinais. Nossos aprendizados no tempo. Se agirmos no bem, é nosso mérito. Se agirmos no mal, vamos precisar acolher esse inimigo interior. Como Jesus nos dizia, entender a própria mensagem e praticar a caridade de transformar o mal agir num bem agir. Não devo diminuir a minha autoestima porque não gosto do que eu sinto e sou levado a não gostar de mim. Ou seja, esse sentimento não está adequado. Eu tenho sentimentos e acho que não gosto disso. Não gostando disso, eu não gosto de mim. E não gostando de mim, como é que eu vou vir a gostar do próximo? Ou seja, eu tenho que acolher os meus sentimentos e entender que algo deve ser feito. Eu devo transformar, entender por que eu estou sentindo e transformar lentamente esses meus próprios sentimentos. Não adianta abandonar essas emoções lá no nosso inconsciente. Eu vou ter que trabalhar esses nossos conteúdos. Não negar as emoções. Precisamos acolher as emoções e entender a sua mensagem e praticar a caridade do bem agir dentro de nós mesmos. Conversar com as nossas emoções. Eu tenho esse desejo que não é legal. Eu tenho essa vontade que me explode dentro do interior. Mas eu vou fazer isso ou eu vou aguardar mais um pouco e vou dar um trato diferente daquele que sempre me leva para o mesmo buraco, para as mesmas reações instintivas e vou transformar a minha própria vida. Ou seja, como os grandes pensadores nos dizem, conhece-te a ti mesmo e exercite a mudança de atitudes. Precisamos de mudanças para a vida mudar. Alternativas diferentes. O grande filósofo e pensador William Arthur também coloca no livro Quem Somos Nós? Ele coloca um grande resumo de tudo isso que nós vimos. Nós criamos e vivemos o mundo que percebemos.
Nós vivemos no mundo que nós percebemos. Quando abro os olhos e em torno, não vejo o mundo, mas o que o meu equipamento sensorial consegue perceber. O que o meu sistema de crenças me permite ver, o que as minhas emoções desejam que eu veja ou que eu não veja. Ou seja, essa realidade interior é que nos faz os condicionamentos, a minha própria ação, as minhas respostas para a própria vida. E como Emmanuel nos cita naquele livro Pensamento e Vida, e ele coloca pensamento e vida. Não é vida e pensamento. Ou seja, conforme o que eu penso, eu reajo e eu atraio aquelas situações. A vida espelha o que se passa no nosso interior, das nossas necessidades de aprendizado. Quando alguém faz um gesto, à medida que eu interpreto esse gesto, vai ser a minha reação. Então, por aí ser fundamental nós cuidarmos, acolhermos as nossas próprias emoções, acolhermos essas necessidades e darmos um entendimento, trabalharmos com a razão junto das emoções e darmos o verdadeiro destino. É claro que as nossas emoções são fundamentais e a inteligência emocional é decisiva, mas a nossa evolução vai permanecer acontecendo sempre. Existe um outro filósofo, pensador, o Howard Gardner, que é chamado como psicólogo das inteligências múltiplas. Ele diz ainda que existe ainda a inteligência existencial, que vai se sobrepor à inteligência emocional, ou a inteligência transcendental, que determina a capacidade para situar-se a si mesmo em relação ao cosmos. Qual o significado da vida? Qual o significado da morte na minha existência? Qual o destino final do mundo físico e psicológico das experiências profundas como o amor? São outras camadas, outras aprendizadas, outras evoluções que vão nos envolver. Mas isso, quem sabe, será motivo para um outro capítulo nos nossos aprendizados. Fundamental nesse momento nós nos darmos conta das nossas emoções, do estado emocional que eu estou vivendo, perceber essas emoções, racionalizar esse processo junto com as emoções para sentirmos a vida em plenitude e darmos as respostas mais adequadas às solicitações que a vida nos fazem, para não termos remorsos e sim a felicidade plena de estarmos dando as respostas adequadas às solicitações que a vida nos faz. Muita paz, muita esperança, muito amor para todos nós, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.